Bom dia! Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Najma, para quem não me conhece, e eu sou a nova professora de vocês. Uhul! E antes de tudo, deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e sua família, tá bom? E antes de começarmos a aula, vamos estar orando, entregando essa aula para Deus, apresentando essa aula para Deus, na verdade, e que você esteja em concordância com essa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, te apresento essa aula, te agradeço, Pai, por esse momento, que o Senhor possa estar tomando cada vida, cada adolescente, cada adulto, cada criança que estará assistindo essa aula, Pai. Te agradeço também por essa manhã, que o Senhor possa estar tomando a minha vida, que eu possa estar trazendo o que vem de Ti para cada um e que o Senhor possa estar tomando a mente de cada um, o coração de cada um, que estejam recebendo o que vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja nessa aula, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E hoje a nossa aula é sobre os dois grandes despertamentos. Então vamos para a aula. Vamos lá. O texto bíblico se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 19. Que começa: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Vamos repetir o 19. Não apaguem o Espírito. O que foram os dois grandes despertamentos? Vocês sabem me dizer o que são? Não. Os dois grandes despertamentos foram dois eventos históricos norte-americanos que atingiram um grande avivamento no século XVIII e XIX. Aqui podemos ver uma representação do século XVIII e a outra representação do século XIX. E grandes homens se destacaram nos dois grandes despertamentos. E hoje vamos falar sobre 4 deles. E vamos começar com Jonathan Edwards. Esse homem magnífico, belo, ele foi um dos maiores nomes da história do cristianismo. Ele foi um dos maiores teólogos e pensadores, e ele não foi somente um dos instrumentos desse primeiro grande despertamento, mas também foi o maior estudioso e intérprete desse fenômeno. Ele foi líder da igreja de Northampton. Eu acho que é assim que se... Northampton. Vamos no Northampton. Essa igreja ela experimentou o poderoso avivamento denominado Grande Despertamento. Uma pregação denominada Pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem foi pregada com tanta unção que muitos tiveram o avivamento. E ali naquela região o avivamento foi assim, muito fabuloso, assim, provocou uma conversão de muitos. Então, para você ver, uma pessoa de exemplo. E vamos para o próximo. Agora vamos falar de Charles Finney. Esse homem muito lindo. Eu levei um susto na hora, na verdade, mas enfim. Ele passou para a história como o apóstolo do avivamento. Isso no segundo grande despertamento, no século XIX. Já começamos agora no segundo grande despertamento. E falando do avivamento aqui, quem não sabe o que é avivamento,
para a aula, assista as aulas anteriores e depois volta nessa, tá bom? Porque as aulas são sequências, beleza? Então, se não sabe, vai nas outras aulas e depois volta aqui, tá bom? Vamos continuar. Ele foi diretor do colégio de Oberlin. Ele formou milhares de obreiros nos Estados Unidos. Milhares. E ele foi usado poderosamente por Deus também. Não só ele, todos, claro. Mas isso porque é muito interessante notar que ele começou a perceber que ele começou a ser mais usado por Deus depois que ele começou a ser constante ali na dedicação ao ensino bíblico e às orações. A ser constante ali nas orações. Quanto mais ele se dedicava ao ensino bíblico e às orações, mais Deus usava ele poderosamente. Isso é muito interessante notar. Charles Spurgeon. Creio que ele é um dos mais conhecidos pelas pessoas. Ele foi conhecido como Príncipe dos Pregadores. Ele era um dos maiores pregadores evangelistas do século XIX. Ele buscava um relacionamento genuíno com Cristo. Ainda na infância, ele ouviu uma palavra que só foi confirmada durante o ministério dele. E essa palavra foi: esse menino pregará o evangelho a grandes multidões. A oração também foi uma prática contínua ao longo de sua vida. Podemos ver uma semelhança entre esses homens, não é mesmo? Não só a oração. E só que durante os 14 aos 16 anos, ele teve uma crise a respeito da salvação dele por conta do pecado que perturbava a alma dele. Mas, graças a Deus, ele se converteu e ele foi batizado. E ele foi entregando panfletos e ensinando na escola bíblica dominical. Agora, o último, mas não menos importante, Dwight Moody. De sapateiro, tornou-se o maior ganhador de almas. Resumindo essa parte da história dele, o tio dele chamou ele para ser sapateiro, mas ao mesmo tempo ele tinha que ir para a igreja. Ele se interessou, se aprofundou a palavra de Deus, deixou de ser sapateiro, deixou esse trabalho e dedicou a sua vida a Deus, somente para Deus. E estima-se que ele tenha ganhado mais de 500 mil de vidas para Deus. E essas vidas permaneceram aos pés de Cristo. O maior evangelista. Em uma viagem à Inglaterra, ele era muito conhecido como evangelista, a ponto de ser chamado o maior evangelista. Pregação característica, muito interessante. A pregação dele era direta, sincera, franca, sem enfeites, não gramatical, sempre simples, mas enormemente convincente. Isso é muito interessante. E também ele era muito simples e honesto. Ele não aceitava nenhum tipo de lucro, tipo nada. Todo o dinheiro que era para um inário, ele tinha um inário no nome dele, todo aquele dinheiro ia para uma escola. E aproximando da morte dele, ele era relativamente pobre. E ele até declarou: minha esposa e meus filhos simplesmente terão que confiar no mesmo Deus em que tenho confiado. Porque ele simplesmente entregou a vida dele às mãos de Deus. Entregou ali a vida dele. Então, ele não tinha necessidade ali de ficar preso a dinheiro. Então, ele dedicou toda a sua vida a Cristo. Então,
ele sabia que ele ia morrer ali, estava próximo da morte dele. Então a família dele teria que seguir aquilo, teria que seguir ali os passos de Cristo, teria que confiar no mesmo Deus. E chegamos à conclusão nesse calor desse fogo. E vamos lá. Princípios de um avivamento espiritual. Qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos a Deus. A nossa conversão ou a nossa renovação espiritual, ou mesmo o avivamento da igreja, ou o despertamento espiritual de uma nação, só é possível depois que ouvimos a voz de Deus. Edwards, Finney, Spurgeon, Moody e outros homens de Deus, esses grandes homens de Deus, eram sensíveis à voz de Deus, e é por isso que fizeram o que fizeram e foram o que foram. Podemos ser assim também. O verdadeiro derramamento do Espírito vem pela palavra de Deus. Todos esses homens eram apaixonados pela palavra de Deus e pela conservação da genuína doutrina bíblica. O temor a Deus é o princípio básico para um avivamento genuíno. Dependemos de Deus para que haja avivamento. Esses servos de Deus compreendiam isso. Avivamento não é fruto de técnicas humanas. Não é. Mas da ação do Espírito Santo. Só Deus pode produzir um verdadeiro avivamento. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, fujam disso, dessas técnicas humanas. Se vocês ouvirem alguém falando, eu tenho duas técnicas para poder ter o avivamento, não sei o que. gente, isso não existe. Não é através do homem, não. Não são técnicas humanas, não. Somente pelo Espírito Santo. Somente isso. Se você não busca Deus, se você não lê a palavra, não é apaixonado ali pela palavra, por orar, por falar com Deus, ouvir a voz de Deus, não vai ter o avivamento. Então, assim, é um caminho só. Você não pode desviar, tentar achar um atalho. Não existe esses atalhos. Sem oração, não há avivamento. Eles foram homens de oração, apaixonados por oração, como eu falei, e devemos ser também assim, apaixonados por tudo que é relacionado a Deus. Devemos ser apaixonados. E em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. E esses homens, esses 4 grandes homens, podem ser acrescentados desse século 18 e 19. Dos heróis da fé foram muito antes, né? E nós também podemos, já do século 21. Por que não? Por que não podemos ser desse século agora? Um grande homem, uma grande mulher? Por que não? Então, vamos buscar isso. Basta nós crermos, entregarmos a nossa vida a Deus, às mãos de Deus. Querer sinceramente estar ali aos pés de Cristo. Querer aquela relação, uma relação íntima com o Pai. Então, busque verdadeiramente. Não fique buscando atalhos. Não saia do comodismo. Hoje em dia temos muita coisa que tira a nossa atenção. É celular, é um jogo, é uma diversão, é sei lá o que, é várias coisas. Então, busque ali ter um foco, ter prioridade. Qual é a sua prioridade, meu adolescente? Qual é a sua prioridade? Prioridade tem que ser Deus. Tenha essa paixão pelo Pai. Então, busque estar ali no caminho, no único caminho que temos, que é Cristo. Amém? E chegamos ao fim da aula, infelizmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula muito interessante sobre esses 4 homens do século XVIII e XIX.
E essa foi a minha primeira aula, então eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero finalizar com uma oração, tá bom? Então fechem seus olhos e vamos lá. Pai, te agradeço por essa aula, te agradeço por todo esse assunto, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar buscando verdadeiramente, estar nos aprofundando na palavra, na oração, que possamos estar apaixonados por buscar a Ti, que possamos buscar o avivamento através de Ti, através do Espírito Santo, Pai. Toma a vida de cada um, toma o coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso. Tchau pra vocês. Um beijo e até a próxima aula.